Olá, tudo bem? Bom, hoje analisaremos o Boletim Especial número 8, né, da UESB, Boletim Informativo Especial UESB contra a Covid-19, e daremos aquele foco especial na região de Itapetinga e também no município de Itapetinga em relação às regiões de Vitória da Conquista e Jequié e aos municípios de Vitória da Conquista e Jequié. Quando comparamos aqui a taxa de ocupação de leitos de enfermaria e leitos de UTI observados a partir dos dados de 22 de junho de 2020, percebemos que a taxa de ocupação da unidade de retaguarda do 12 de dezembro constava em 0%. Os leitos de enfermaria em Vitória da Conquista tinham a taxa de ocupação em 32,8% e principalmente os leitos de UTI, uma taxa de ocupação em 50%, o que nos dava uma certa confiança, uma certa tranquilidade. Contudo, a partir dos dados observados até e coletados até 30 de junho de 2020, o que observamos é que a unidade de retaguarda do 12 de dezembro recebeu seu primeiro ocupante de leito, né? Então, a ocupação saiu de 0 para 5%, significa que um leito foi ocupado. Aqui o número na enfermaria, a taxa de ocupação de enfermaria em Vitória da Conquista diminuiu, porém, a taxa de ocupação dos leitos de UTI aumentou, acendendo aqui o nosso sinal de alerta no município de Itapetinga, uma vez que a nossa unidade de referência para casos graves é Vitória da Conquista, que, por sinal, recebe casos da região de saúde de Itapetinga, da região de Vitória da Conquista e também de outras regiões. Quando analisamos aqui o número de mortes de milhão, mortes por milhão de habitantes e letalidade, comparamos a situação em 22 de junho de 2020 e 30 de junho de 2020. O que notamos é que na região de Itapetinga, nós observamos um aumento, né, desse índice de 43,5 para 59,3. Na região de Jequié, de 89,9 para 110,3. Na região de Vitória da Conquista, de 26,9 para 36,4. E, além disso, percebemos, né, que a taxa de letalidade ela diminuiu aqui na região de Itapetinga, reduziu-se de 3,1 para 1,8. Na região de Jequié, diminuiu de 2,7 para 2,4. E na região de Vitória da Conquista, manteve-se relativamente estável, de 2 para 1,9. Né? E por que apesar do número de mortes por milhão de habitantes ter aumentado, a taxa de letalidade diminuiu, especialmente aqui na região de Itapetinga e também aqui na cidade de Itapetinga? Porque se a gente observar, essa taxa de letalidade em Itapetinga, no boletim número 7, com os dados até 22 de junho, estava em 5,5 e agora está em 2,9. Assim como Jequié estava em 3,3 e subiu para 3,6. Vitória da Conquista estava em 2,5 e caiu, reduziu para 2,2. Mas como pode isso? Como pode o nosso número de mortes por milhão de habitantes ter aumentado em relação a esse mesmo índice do boletim número 7, mas ainda assim essa taxa de letalidade
ter diminuído. Isso em virtude do número de casos que aumentou exponencialmente de uma hora para outra e que não foi acompanhado por um número de óbitos, por um aumento no número de óbitos, graças a Deus. Então, devido ao aumento do número de casos e um aumento não tão alto assim, não tão exponencial quanto o número de um aumento de óbitos não tão exponencial quanto um aumento no número de casos, a gente percebe que esse índice de letalidade é reduzido. Aqui observamos o número de casos ativos, né, de acordo com a evolução aqui na nossa região de saúde. O que percebemos é que até a 13ª semana, a partir do primeiro caso, né, que aqui em Itapetinga foi no dia 29, na nossa região de saúde foi no dia 29 de março, observamos que até o dia 22 de junho, Itapetinga contava com mais ou menos ali 120, 130 casos, né, até a 13ª semana, e esse número de 130 casos aproximadamente aumentou substancialmente, chegando a quase 400 casos, né? Aqui em torno dos 390 casos. E da mesma forma, o número de casos na região de Tapetinga, que já estava chegando ali nos 400 casos, superou até 30 de junho os 800 casos, ou seja, mais do que dobrou em relação ao boletim número 7, em relação aos dados do dia 22 de junho. Então, observamos um aumento significativo, né, tanto dos casos confirmados em Itapetinga, no município de Itapetinga, quanto na região de saúde de Itapetinga. Quando observamos aqui na tabela 4 o aumento do número de casos nas regiões de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, bem como nos municípios, né, de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, nos deparamos com um crescimento muito forte, muito alto. Por exemplo, a região de Itapetinga, que experimentou um aumento entre 16 e 22 de junho de 73%, agora, entre os dias 22 de junho e 30 de junho, experimentou um aumento de 134%, ou seja, praticamente, né, podemos dizer que dobrou o número de casos na região de Itapetinga. Do mesmo modo, quando observamos aqui o número de casos, né, de casos confirmados, que em relação a 16 de junho teve um crescimento de 56% até 22 de junho, percebemos que entre 22 de junho e 30 de junho houve no município de Itapetinga um crescimento de 205%. Não é verdade? Praticamente nós crescemos aí 4 vezes o que havia sido apresentado, né? O que havia sido demonstrado até o dia 22 de junho. E, basicamente, aqui na nossa região de saúde, esse aumento de casos se dá, e nós veremos isso um pouco mais à frente, por conta do crescimento de casos em Macarani, Iguaí e, principalmente, em Itapetinga. É o que observamos aqui. Bom, com esses casos aqui até 22 de junho, qual era a situação de Itapetinga? Itapetinga contava com 126 casos e 45 casos confirmados entre 17 e 22 de junho. Quando observamos aqui
os dados, né, até 30 de junho, observamos que Itapetinga contava até o dia 30 de junho com 384 casos. E no período entre 23 e 30 de junho, houve um aumento de 258 casos. Esse aumento é muito significativo, muito substancial, muito forte. E aplicando aqui um raio-x sobre a região de saúde de Itapetinga, o que observamos é um crescimento forte em Itapetinga, em Iguaí e também manteve-se a tendência de crescimento do número de casos em Catiba. Em relação ao boletim número 7, observamos um aumento de 17 casos. Do mesmo modo, Potiraguá, que apresentava-se com aumento de apenas um caso, né, entre 17 e 22 de junho, experimentou um aumento de 9 casos entre 23 e 30 de junho. Visualizamos aqui agora os casos ativos, ou seja, são os casos que excluem, no âmbito dos casos confirmados, né, os casos ativos são os casos que excluem os óbitos, a quantidade de óbitos e a quantidade de pessoas recuperadas, né? Então, o que temos aqui? Até o dia 23 de junho, nós observávamos um total de aproximadamente 90 casos ativos. Hoje, com os dados até 30 de junho, onde nós estávamos aqui, basicamente, né? Quase 100 casos aqui, rondando aqui os 90 casos. Experimentamos entre 23, né, e 30 de junho um crescimento muito forte, exponencial, digamos assim. E superamos a marca dos 300 casos ativos até 30 de junho. Hoje, essa quantidade é ainda maior. Percebemos também, aqui nessa figura, uma das últimas figuras, na verdade a última, as projeções até 15 de julho para Itapetinga. E a partir desse aumento significativo de casos, o que podemos observar aqui, nós já sabemos, né, que superamos a marca dos 400 casos, e a partir das medidas que foram implementadas com a diminuição do horário de funcionamento do comércio local e também com a imposição do toque de recolher, percebemos que provavelmente entraremos aqui nessa linha, né, de crescimento que indica cenários com maiores restrições. A linha preta indica cenários com o cenário previsto, né, com as medidas que já estavam sendo implementadas, e aqui um afrouxamento das medidas. Esse cenário não é o cenário que tende a ocorrer porque as medidas não foram afrouxadas em relação às que já eram mantidas, ou seja, não se liberou para que as pessoas transitassem sem máscara, não houve medidas em relação novas de afrouxamento das barreiras sanitárias, né? O comércio local não foi liberado de suas obrigações em relação ao distanciamento dos clientes. Então, o que percebemos a partir do decreto que começou a valer no dia 2 de julho, né? Hoje já são 3 de julho, observamos que a perspectiva é que até o dia 15 de julho possa chegar à marca de aproximadamente 640, 650, algo em torno de 650 a 700 casos. 700 casos, digamos assim, se for mantido esse cenário com mais restrições. Hoje contamos com um pouco mais de 400 casos, né? E temos essa perspectiva
de até o dia 15 de julho chegarmos a 700 casos confirmados, né? Bom, com isso eu encerro, né, a apresentação dos dados referentes ao boletim número 8 e desde já agradeço a equipe, né, de elaboração desse boletim especial e que tem, inclusive, reverberado pela cidade, reverberado pelas instituições e ajudado, inclusive, nas políticas de planejamento da própria UESB, as políticas de retorno ou de atividades que serão desempenhadas no âmbito do ensino da UESB frente a esse desafio da pandemia. Por isso, aqui os créditos para o editor Rafael Fontan e os colaboradores Carlos Bernard, Dimas Oliveira, Leonard Krause, Paulo Sávio e eu, Wesley Amaral. Com isso, eu me despeço aqui de vocês, agradeço pela atenção, peço que compartilhe também esse vídeo com esse boletim para que a informação possa ser disseminada e reforço, né, o meu desejo de que a gente possa se encontrar aqui novamente no boletim número 9, todos bem, todos com a saúde preservada, certo? Então, forte abraço. Tchau.